Meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença. De joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar seguro sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença. De joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar inseguro sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos
hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o teu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Bom dia, irmãos. A gente está aqui hoje para mais uma EBD. Hoje a gente vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado com as últimas semanas. A gente vai falar hoje sobre a lição 10, que tem como tema Seja benigno e bondoso. Antes de a gente começar, vamos fazer uma oração para que Deus conduza a gente nesse tempo de conversa que a gente vai ter. Vamos orar então. Senhor, estamos em Tua presença para Te agradecer por essa manhã, Te agradecer por cada pessoa que está aqui assistindo conosco essa live, que elas possam ser abençoadas e que a gente possa juntos conseguir pensar um pouquinho mais sobre a Sua palavra, sobre o que o Senhor quer falar conosco, sobre bondade, sobre benignidade. Então nos abençoa, Pai, abençoa cada pessoa que está aqui participando com a gente. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se eu for perguntar para vocês que estão assistindo aqui o que é bondade, eu acho que todo mundo tem uma resposta para essa pergunta, porque se você for parar para pensar, é simples você pensar sobre atos de bondade, porque todo mundo no mundo talvez saiba o que significa você ser bom com outra pessoa. Mas nessa lição a gente vai estudar algumas coisas que vão fugir um pouco desse tradicional sobre o que é bondade, porque a gente não vai falar simplesmente de bondade, a visão do mundo, uma visão secular. A gente vai falar sobre a visão bíblica, sobre o que Deus quer falar conosco através da bondade. E isso pode trazer algumas polêmicas, alguns questionamentos, e eu espero que a gente consiga trazer uma conversa melhor sobre esse assunto. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Antes de entrarmos no assunto de como é ser bondoso na prática da vida, nós vamos ler algumas definições aqui no dicionário. Bondade. De acordo com o dicionário, bondade é benignidade, inclinação para fazer o bem, benevolência, qualidade da pessoa que é boa e generosa, amabilidade, a ação de quem é amável e cortês. Benignidade. De acordo com o dicionário, benignidade é característica do homem que é benigno, generoso ou benevolente, particularmente
de afável, indulgente, que perdoa com facilidade, bondade. Como podemos ver, o dicionário nos dá uma visão ampla do conceito, do entendimento daquilo que é benignidade e bondade. Será que é isso que a Bíblia nos diz? Será que o nosso entendimento, a partir do dicionário, como servos do Senhor, está correto? Vamos dar uma olhada na Bíblia e verificar alguns textos que falam sobre bondade e sobre a benignidade, porque a Bíblia está permeada de textos que nos direcionam, que nos orientam a respeito desse assunto. Eu queria que os irmãos abrissem no primeiro texto, que é muito interessante para a gente começar a pensar, para a gente começar a refletir sobre esse assunto de uma maneira cristã, né, com a cosmovisão cristã, de uma maneira que nós devemos enxergar, que é a maneira com que a Bíblia nos orienta. E o primeiro texto está lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18. Esse texto é muito interessante porque é um diálogo de Jesus com um homem, que ele faz uma pergunta. É um texto muito conhecido na Bíblia, mas muitas vezes nós não damos atenção em algumas particularidades que esse texto nos traz. E um homem importante perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus não respondeu diretamente. Ele fez uma pergunta para esse homem. E assim prossegue o texto. Jesus respondeu: por que me chamas bom? E em seguida, Jesus faz uma afirmativa para esse homem que nos chama muito a nossa atenção, que é a seguinte: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E continua, ele prossegue o texto na conversa com aquele homem, dizendo: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Então o homem disse: tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Esse texto ele é bem conhecido de todos nós, mas no versículo 19, nos chama bastante atenção quando Jesus faz essa pergunta para o homem. Né? Ele responde: por que me chamas bom? E essa resposta que Jesus deu a ele é muito interessante, que nos faz pensar. É uma resposta que nos chama muita atenção, quando ele diz no versículo 19, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E essa afirmativa que Jesus fez é que nós podemos entender que a bondade, a benignidade, ela só é perfeita no próprio Senhor. Que em nós ela não é perfeita. Por máximo que nós temos caráter, traços de bondade, atos de bondade, sentimentos de bondade, essa bondade e essa benignidade, ela provém do Senhor. Não tem como a gente ter bondade, benignidade que não venha do Senhor. Ela é inerente do próprio Deus. E na revista vem dizendo, logo na introdução, o seguinte: Deus é a própria bondade, assim como Ele é amor. Desse modo, bondade que possamos manifestar em nosso caráter e em nossos relacionamentos vem de Deus. Ele é digno. Sua benignidade dura para sempre. Isso está descrito, essas afirmativas, lá no Salmo 145:8. E a benignidade é aquilo que é a própria essência. É a disposição de ser bondoso, é a bondade, é a benignidade em ação. Seguindo, aqui na revista diz o seguinte: os atos de bondade são frutos de um coração que deseja honrar o Senhor e lhe atribuir a glória por meio de atos benignos. Então, como cristãos, nós devemos sempre perseguir, tentar pautar nossa conduta através de atos bondosos.
assim assimilando o caráter do Senhor que a Bíblia nos ensina. Porque nós somos capacitados, os cristãos são capacitados a agirem de forma bondosa. Tá, então você disse agora que os cristãos são capacitados a ser bondosos. Então, as pessoas que não são cristãs não são capacitadas, porque a gente vê aí no mundo católicos, espíritas, pessoas de outras religiões sendo bondosas, ajudando as outras pessoas, e também pessoas que não professam nenhuma religião, como os ateus, participam de ONGs, e ajudam as pessoas, ajudam até em outras situações que não necessariamente são ajudar alguém fora do país, algo do tipo. Mas essas pessoas que não professam a fé cristã, que não são salvas, elas também têm atos de bondade. Então, essas pessoas não são boas? Como é que fica essa história? Eu não entendi muito bem. É uma questão muito importante isso, porque a bondade, como nós falamos, é a essência do próprio Deus. E nós não podemos nos esquecer que todos os seres humanos foram criados pelo Senhor. Nós somos obra-prima da criação. O Senhor nos criou à imagem e à semelhança dele. Existem pessoas, sim, que têm impressa no seu traço de personalidade disposição de fazer atos de bondade. E a gente enxerga nisso, não só dentro da nossa religião, mas de várias religiões. Pessoas até que não têm religião alguma ou que não creem em nada, que são os ateus, essas pessoas também fazem atos de bondade. Mas o que a gente deve perceber, separar, conforme nos orienta a palavra do Senhor, é que nós somos criados para honrar e glorificar ao Senhor. Quando nós temos as nossas atitudes de bondade, seja cristãos, seja não cristãos, que não sejam para glorificar o Senhor, a gente observa que não está pautado naquilo que o Senhor deseja. Porque essas pessoas, vários atos de bondade, podem ter motivações diversas. Por exemplo, a pessoa pode fazer um ato de bondade motivada tão somente em se sentir bem. Outras podem fazer atos de bondade tão somente por se mostrarem bons, ter uma aparência de bondade. É o status que a pessoa adquire, que todos irão admirá-la. Isso quer dizer que a pessoa está fazendo atos de bondade, não necessariamente de fato para ajudar as outras pessoas, porque todo e qualquer ato de bondade, a finalidade dele é ser útil para o outro. É o que prega a palavra do Senhor, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e que a gente deve ser útil para as pessoas. Por isso esses atos de bondade. A gente olha para o Senhor no Salmo 145, a partir do verso 8, como nós já citamos, o salmista ali relata vários atos de bondade, de misericórdia do Senhor, mostrando ali aquela essência, a essência da benignidade que o Senhor tem. Por isso que a gente vê impresso no ser humano atributos, mesmo que de pequenas proporções do Senhor, mas o que nós devemos diferenciar, na verdade, no ser humano é a motivação. O que a gente deve ter em mente quando nós temos atos de bondade é a nossa motivação. A nossa motivação é adorar o Senhor, é glorificar, é honrar o Senhor, ou apenas se sentir melhor, ou até mesmo querer fazer um mundo melhor à nossa volta, nos colocando no lugar do próprio Deus. E isso é uma questão que nós temos que pensar sempre. Nós temos que avaliar os nossos próprios atos, as nossas próprias condutas. E isso a Bíblia vem nos orientando, como foi dito no início, através de vários textos. Então acho que eu entendi o que você quis dizer. Então, esse conceito que você está trazendo, é uma bondade impressa na personalidade, eu acho que você está falando então sobre a graça comum. Não sei se as pessoas que estão assistindo essa live, elas conhecem esse conceito, mas eu acho que seria legal a gente expandir sobre o que significa
para a gente entender um pouco sobre por que essa bondade existe nessas pessoas que não são necessariamente cristãs. Esse conceito ele diz que é uma graça que está em toda a criação, em toda a humanidade. Quando o ser humano pecou lá em Adão e Eva e ele foi expulso do paraíso, ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso, algumas características do próprio Deus ainda estão impressas em nós. E essas características nos impedem de ser tão mal quanto nós poderíamos ser sem Deus. O que isso quer dizer? Todas as coisas boas que existem no mundo e que não necessariamente vêm de pessoas cristãs, elas também vêm de Deus. Isso é resquício da nossa imagem e semelhança a Ele. Então, acho que o que você quis dizer sobre essa questão da bondade é que toda bondade que o ser humano possa fazer, qualquer atitude, por mais que na intenção do coração não seja para glorificar a Deus, é resquício dessa graça que vem da nossa própria criação. Existem várias esferas que essa graça comum ela atua. Aí aqui eu dei uma notada de que ela pode ser na esfera intelectual, na esfera moral, que é o que a gente está falando agora, né? Que Deus refreia o mal da humanidade através dessa graça comum. E eu acredito que esses atos de bondade, essas ONGs e a gente ajudar o próximo, e até a gente pensar no próximo mesmo, são resquícios dessa graça comum que Deus usa para refrear o mal da humanidade. Mas então isso eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Mas isso me traz uma outra questão. Qual é a diferença, então, entre a intenção do coração e o ato em si? Porque o ato a gente consegue entender que existe e que vai acabar ajudando as pessoas. Mas então eu estou entendendo aqui nessa nossa conversa que a questão maior é a intenção por trás. Como trabalhar essa benignidade que é a intenção por trás e que isso vai levar aos atos de bondade. Então, como é que é? Qual é a diferença entre a intenção do coração e o ato de bondade? A intenção do coração que nós estamos aqui discutindo, falando, é a intenção do coração que provém da graça salvífica, não dessa graça comum. A intenção do coração daqueles que são nascidos é através da salvação, através do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que nós estamos dizendo desde o início que as pessoas que são nascidas de novo e que têm o Espírito Santo de Deus, elas são habilitadas ao exercício de práticas bondosas. Essas pessoas, que nós denominamos, que nós chamamos, que nós conhecemos e que são os cristãos, os nascidos, só aqueles nascidos de novo, que realmente aceitaram Jesus como Salvador, elas estão habilitadas. O Senhor Jesus, ela ministra através do Espírito Santo no coração dessas pessoas formas, maneiras com que elas possam praticar e demonstrar esse amor em gratidão para honrar. Então, como eu disse anteriormente, a grande diferença da intenção do coração é a motivação. Se eu faço apenas como uma mera pessoa, como um mero motivo de querer me gloriar ou querer aparecer, isso não glorifica o Senhor de maneira nenhuma. Mas se eu tenho na minha perspectiva, na minha mente, no meu coração, que todos os meus atos são para glorificar o Senhor, porque a graça me foi dada, porque o sacrifício na cruz foi tão grande que a gente não tem como retribuir esse sacrifício. É um exercício, na verdade, de gratidão. É querer realmente, a cada dia, a cada momento, olhar para as coisas, olhar para tudo e ver a presença do Senhor. E ver exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Ele domina todas as coisas. E que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então nós temos o desejo, quando a gente permite que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, que a gente segue as orientações que
que estão aqui permeadas na própria palavra do Senhor, é isso, é uma questão mais de motivação. A nossa motivação é a gratidão, é o reconhecimento de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. É a nossa salvação, é a nossa vida eterna. O que vai balizar os nossos atos de bondade, que vai encher o nosso coração de desejo, de olhar para as outras pessoas e sermos úteis às outras pessoas, o grande balizador, o grande motivador é exatamente esse. É a salvação, é a nossa gratidão pela salvação. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos incentiva, nos orienta a essa prática no dia a dia, né? A gente pode ir lá no livro 6, no verso 9, diz o seguinte: e nós não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Paulo está dizendo que se é para nós não nos cansarmos, é porque os atos de bondade tem que ser algo contínuo na nossa vida. É uma coisa que nós temos que procurar a todo momento estar praticando, estar exercitando. E ele continua dizendo, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Tá, entendi. Mas como é que é isso de fazer primeiro aos da família da fé? Isso não ficou muito claro para mim. Paulo escreve esses 2 versículos num contexto onde houve algum problema na igreja com algum membro, alguma pessoa da igreja cometeu alguma falha, e Paulo instrui como a gente deve proceder com essa pessoa. Vamos voltar, vamos dar uma lida no capítulo 6, no mesmo capítulo 6, a partir do verso 1, para a gente entender um pouco esse contexto. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Paulo está dizendo aqui que nós devemos amar a pessoa que cometeu falha, porque nós temos em nós muito esse espírito, às vezes de vingança, de julgamento rápido, de nos colocarmos em posição melhor do que o outro. E isso não é bom. Isso não é expressão de bondade. Isso não é ato de bondade. Paulo está dizendo aqui que nós devemos primeiro restaurar o outro. O cuidado com os nossos irmãos da família da fé. Entender o que o outro está passando. Porque às vezes o irmão caiu em um pecado ou cometeu alguma falha e nós procuramos julgá-lo de uma maneira tão rápida e sem entender o que aconteceu. Não é justificar, irmãos, não é isso. É compreender. E Paulo aqui no versículo 2 continua dizendo: levai os fardos um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei. É o ajudar mutuamente, a mutualidade que a gente vem falando, discutindo tanto na nossa igreja no último tempo. É procurar entender o irmão, procurar ajudar, porque às vezes uma tentação é maior, é tão grande que o irmão sozinho não consegue superar. E nós estando, nos colocando à disponibilidade, nos colocando à disposição daquele irmão, a gente pode ajudar e chegar no que o Paulo disse, que é restaurar a pessoa. O que não podemos, irmãos, é julgar o outro irmão sem antes tentar entender as causas do problema do irmão. É isso que Paulo está falando. A prioridade, a primeira coisa que nós temos que agir, que nós temos que ter um ato de bondade, é tentar restaurar esse irmão. E o texto prossegue: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalia o seu procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também
colherá. Pois quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, por isso que Paulo, aqui no versículo 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se nós tivermos atos de bondade, como foi dito, focados, motivados pela ação salvadora de Jesus, certamente colheremos frutos. Talvez frutos que não sejam visíveis rapidamente, ou talvez frutos que no momento pareçam até não existir, mas que no futuro são grandes coisas que possam beneficiar a vida das pessoas. Por isso que a gente agir com atos de bondade, não cansar, ser perseverante em fazer atos de bondade é muito bom. Há uma promessa que a própria palavra de Deus diz. Não é algo que eu disse ou com outra pessoa qualquer disse. Não, irmãos, é a própria palavra de Deus que está dizendo que nós colheremos no tempo certo. Os resultados não podem ser diferentes de bênçãos. E o texto prossegue, no versículo que é o versículo que é a base da nossa lição: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Mas quando a gente fala em atos de bondade, a gente verifica que a bondade, esses atos em si, na prática, esses atos podem ser atos grandes, pequenos, atos que a gente vê pelo grau de visibilidade de cada um. Tem atos de bondade que vão para a mídia, tem atos de bondade que é mais fácil da gente enxergar, e aqueles atos de bondade que são quase imperceptíveis, porque às vezes oferecer um copo d'água não pode ser perceptível ou visível para demais pessoas. Mas será que esses atos de bondade não são para a glória e honra do Senhor? Claro que sim. O Senhor não vê o grau, a maneira, a forma que nós enxergamos. Ele vê o que nós estamos falando desde o início. É a motivação do coração. É aquilo que nós fazemos para dar glórias ao Senhor em gratidão. Esse é o grande foco dessa lição, nessa manhã. Então a verdade é que é fácil a gente pensar sobre bondade, mas o difícil mesmo é a gente colocar em prática isso. E só é possível quando a gente realmente é cheio do Espírito Santo e ele nos capacita a ter esses atos de bondade. Mas existem atos de bondade que são grandes atos que as pessoas conseguem enxergar, como doar cestas básicas aos necessitados, ser voluntários em hospitais, asilos, comunidades carentes, ir para outros lugares, fazer ações sociais. Esses são atos que a gente consegue enxergar. Mas também tem aqueles atos que são pequenos atos que mudam a vida da pessoa, bem ali quando a gente não consegue enxergar, não é visível. Como, por exemplo, quando alguém vai e cozinha para toda a família. Ou então, quando um irmão vai ensinar o exercício de casa para o outro irmão. Ou então, quando você vê que a casa está bagunçada e você vai lá e arruma para sua família. Ou quando você vai abraçar alguém que está necessitando daquele abraço. Ou então, quando você ora pelas pessoas que estão à sua volta. Esses atos que a gente acabou de citar, eles podem não ser vistos pela grande sociedade, mas eles são os que tornam a vida mais leve. E talvez que façam uma grande diferença na vida daqueles que estão à sua volta. É importante a gente pensar sobre esses pequenos atos, porque agora que a gente está nesse momento de pandemia, que a gente está enclausurado em casa com a nossa família, que são esses atos que vão realmente mudar a vida daqueles que estão à nossa volta. E outro texto muito importante que a gente não pode deixar de ler nesse momento é o que está escrito em Mateus 7, no versículo 12, que diz assim: portanto, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei dos profetas. E essa é uma regra básica, é uma orientação básica
que o Senhor nos dá e muito importante. Porque a gente tem que fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem a nós. Se você gostaria que no momento de dificuldade você fosse alimentado no momento de fome, então alimente. Se você deseja que no momento que você possa estar sentindo frio, que alguém chegasse diante de você e lhe desse um agasalho, doe. Doe um agasalho. Não espere acontecer com você para que você possa ter essa atitude, esses atos de amor. Sempre pense assim, sempre tenha empatia, sempre se coloque no lugar do outro. Eu gostaria que se eu estivesse nesta situação, que a pessoa ou com alguma outra pessoa pudesse me ajudar. Se eu estou com fome, se eu estou faminto e não tenho condições de me alimentar, gostaria muito que outra me alimentasse. Esse é um versículo que traz um princípio básico, né? Que é o que norteia toda a nossa vida, que pode nortear todos os momentos, todos os nossos atos de bondade, que são para a honra e glória do nome do Senhor. Então, nós como cristãos, nós temos uma responsabilidade bem grande, não só com os de fora, que a gente entende, que até o próprio Jesus fala pra gente em Mateus 5 que nós devemos ser sal e luz desse mundo, então nós devemos cuidar das pessoas que estão lá fora, a gente tem essa responsabilidade. Nós também temos a responsabilidade com as pessoas que estão dentro da igreja, que a gente pode ter como exemplo a igreja primitiva, lá em Atos 2, quando ele fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e eles compartilhavam juntos da palavra de Deus e eles compartilhavam juntos das suas necessidades, então um ajudava o outro, e nós precisamos também fazer isso. E o tempo que a gente está vivendo agora de pandemia está gritando para que a gente possa ter essas atitudes, porque esse é o momento, sabe? Nós precisamos orar pelas pessoas. A gente pode pegar o telefone e ligar para alguém que sabe que está precisando, ou algum amigo, e orar com a pessoa pelo telefone. A gente pode ajudar um idoso que não está podendo ir no mercado. A gente sabe que é o grupo de risco dessa pandemia. A gente não quer que essas pessoas peguem esse vírus. Então eu, por exemplo, como jovem, eu posso ajudar um idoso indo no mercado para ele, comprando o que ele precisa. Eu também, e a gente vê que a nossa igreja está se movimentando nesse sentido. A gente vê algumas mulheres costurando máscaras para doação, porque a gente sabe que é uma forma de ajudar, que a gente precisa ir na rua, porque não dá pra gente ficar em casa, né? Tem pessoas que precisam trabalhar, precisam comprar alimentos, então essas máscaras estão sendo utilizadas, estão sendo doadas juntos com as bolsas do ministério que está tendo na nossa igreja, também de ajudar as pessoas na questão de alimentação, porque acaba que nesse momento muitos estão sem emprego. Então essas pequenas atitudes vão nos ajudar a trabalhar essa bondade de Deus em nós. Então, esse é o momento da gente sentar, da gente pensar no que a gente deve fazer. Aqui na nossa revista, se você for ver no finalzinho, ele dá, na conclusão e na aplicação, ele dá uns exercícios pra gente refletir. Aí ele fala assim: pense nas suas últimas 24 horas. Quanto você sabia da necessidade do bem-estar das pessoas ao seu redor? Então vamos parar para pensar hoje nisso. Cara, eu estou aqui na minha casa. Quais são as necessidades das pessoas que estão ao meu redor? Meus pais, meus tios que moram no mesmo quintal que eu, minha avó que é o grupo de risco dessa pandemia. Então quais são as necessidades dessas pessoas? Será que eu tenho levado em conta isso? Ou eu tenho sido egoísta e só tenho pensado em mim? E sabendo dessas necessidades, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Aí ele fala aqui um segundo exercício. Por que eu tenho que ser amável com essas pessoas? Quais são as oportunidades que eu tenho de ser bondosa com essas pessoas? Então lista. Olha, eu posso fazer tal coisa por tal pessoa, eu posso cozinhar para minha família, eu posso orar por as pessoas que estão necessitadas. Então eu acredito que essa lição vem em um momento muito oportuno, porque agora a gente consegue realmente trabalhar essas questões. E eu espero que a gente não deixe para depois, porque quando a gente tem uma vida muito corrida, a gente vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, a gente acaba não pensando muito sobre isso. E agora que a gente tem esse momento de refletir, é que a gente pode realmente crescer e aplicar isso nas nossas vidas. E que a cada dia
a gratidão no nosso coração de sermos salvos pela graça de Deus possa transbordar de nós e que nós possamos realmente ter atos bondosos com a intenção correta de que é em gratidão a Deus, em louvor ao nome dele e glorificando o nome dele, e que a gente possa trazer isso para depois da pandemia, que isso se torne tão comum nas nossas vidas que seja natural a gente ser bondoso com as pessoas. Só para encerrar, a gente acaba, quando a gente pensa em alguma pessoa boazinha, a gente sempre acredita que ela é boba, né? Tipo, ela é boba. Mas não é isso que a gente entendeu aqui nessa lição. O que a gente entendeu é que porque somos gratos a Deus, devemos ter atos de bondade a todo instante. E isso não é ser bobo. Isso, na verdade, é ter um entendimento correto daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, a minha oração e a oração da gente aqui que está trazendo essa lição é que nós todos possamos entender que Deus requer isso de nós. E Ele requer isso de nós porque Ele fez isso por nós em primeiro lugar. É isso, a gente vai encerrar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o recado e que todos nós possamos realmente ser melhores uns com os outros e cuidar uns dos outros, não importando quem, não importando quem seja ninguém é merecedor, então nós precisamos realmente alcançar todas as pessoas. E essa, irmãos, foi a lição 10 da revista. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que em breve possamos estar todos juntos, que todo esse momento que a gente está passando de dificuldade, esse momento de pandemia, em que nós precisamos ficar distantes do outro, acabe rapidamente, porque o coração, tanto meu, quanto de Juliana, quanto do Elber, aqui da nossa família, está desejoso, ansioso e com muita vontade de voltar às nossas atividades normais junto com os irmãos, em comunhão plena com nossos irmãos. Muito obrigado por todos vocês que estiveram conosco nessa manhã e que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais.